Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Capítulo 4. Saindo da caverna. Ape acordou de repente com um sobressalto ao som de um animal do lado de fora. Ele pulou silenciosamente de sua saliência e espiou para fora da caverna pelos pequenos buracos ao redor da pedra. A princípio, ele não viu nada, mas então algo brilhante brilhou em sua visão. Uma luz estranha espiou para dentro da caverna e iluminou o teto. Ape estendeu a mão e tentou pegar a luz, mas não conseguiu. Olhou para trás e viu a luz na parede e tentou agarrá-la, mas ela continuava se movendo. Ele parecia um gato tentando pegar a luz de um apontador laser. A luz se moveu para tanque e iluminou seu rosto, e parecia que entrou em sua boca. Ape abriu a boca e tentou ver se conseguia encontrar a luz, mas ela não estava lá. Ele olhou para a entrada da caverna e viu que a luz havia saído. Ape rastejou até a pedra e usou os pés para empurrá-la um pouco, para ter espaço suficiente para escapar. Ape examinou a área e notou a luz se afastando. Ape respirou fundo, deslizou a mão da pedra e correu atrás da luz. Ape pulou sobre pedras e galhos, e correu ao longo das paredes rochosas até chegar a um beco sem saída. A luz iluminou a parede para ele e revelou as sombras de dois animais. Ape entrou em pânico e jogou uma pedra nas sombras, que desapareceram. Ape olhou para cima e percebeu que a luz vinha do topo do penhasco. Ape escalou e, ao chegar ao topo, agachou-se e rosnou, esperando encontrar perigo. Em vez disso, o que ele encontrou foi uma chama-tocha em pé no meio do chão. A postura de Ape relaxou e ele rastejou lentamente até o fogo. Sem que ele percebesse, duas figuras com cabeças de animais o viram e se aproximaram sorrateiramente por trás dele. Ape tentou tocar o fogo, mas ele se apagou e ele pulou para trás, fazendo as criaturas pularem também. Ape avançou novamente, e as duas figuras o observaram com curiosidade. Ape estendeu a mão para tocar o fogo novamente, mas notou uma presença atrás dele. Ele se virou e viu as duas figuras, e ofegou, jogando-as por cima do ombro e derrubando a tocha. Ape pegou uma pedra grande e tentou atingi-las com ela, mas elas levantaram suas com as mãos erguidas em medo. Ape parou ao ver que eram mãos humanas. As figuras lentamente levaram as mãos até suas máscaras e as removeram. Uma das figuras era um garoto magro com cabelo preto desgrenhado. Ele usava calças e sapatos de pele de animal e tinha tinta nos braços e no torso. A outra era uma garota com cabelo C/C, C/C, pele C/P, e lindos olhos C/O. Ela também usava peles de animais e botas peludas cobrindo os pés. Ape olhou para os dois em choque, mais especificamente, para a garota. Ela era a coisa mais linda que ele já tinha visto. Ela olhou para ele, deu-lhe um sorriso tímido e inclinou a cabeça. Ape recuou em choque e jogou a pedra para longe, que infelizmente caiu no pé do menino. Ele soltou um grito, e a menina deu um grito de susto com a situação dele. Ape rapidamente apareceu atrás deles e tapou suas bocas com a mão para silenciá-los. O menino estendeu a mão para perto dele, pegou um graveto e bateu na cabeça de Ape com ele. Ai! Ele exclamou, soltando-os. Os dois tossiram e ofegaram em busca de ar. Ar! O menino balbuciou. Você está bem? A menina perguntou. Você, fala. E percebeu. Somos pessoas, como você. O menino disse a ele e pegou o menino e o levantou do chão. E tipo, você. Ape olhou para ele desconfiado e começou a cheirá-lo. Ei, ei, ei. Você se importaria de... Ape agarrou o pé do menino, virou-o de cabeça para baixo e começou a cutucá-lo, fazendo-o rir. Isso faz cócegas. Ele riu baixinho. Cuidado, por favor. A garota estendeu as mãos preocupada. Ape olhou para a cintura do homem e uma pequena criatura olhou para ele. Ah! Exclamou Ape, deixando o menino cair de cabeça no chão de... A garota deu um passo à frente para repreender Ape, mas parou ao ver o olhar que ele lhe lançava. Ape caminhou em sua direção e a encurralou contra a parede. Ele enterrou o rosto em seus cabelos e começou a cheirá-la. Ele percorreu sua cabeça e então enfiou o rosto em seu pescoço e cheirou ali também.
O garoto se levantou do chão e viu o que estava acontecendo. Ei! Saia de perto dela! Ele gritou. Ep correu até ele e colocou o pé sobre sua boca para silenciá-lo. Eu não deveria estar aqui fora. Ele sussurrou. O garoto então mordeu o pé de Ep e ele recuou bruscamente de dor. Ai! Ep empurrou o cara para trás e foi atacá-lo, mas a garota o derrubou no chão e todos começaram a lutar. Uma leve brisa soprou na caverna, acordando Grug. Ele engasgou ao ver a pedra deslocada e olhou para a saliência de Ep, encontrando-a vazia. Grug sacudiu Uga para longe. Ep sumiu. O quê? Grug. Fique na caverna. Grug empurrou a pedra mais para longe e saiu lentamente para a noite. Ele respirou fundo e tirou a mão da pedra. Ep empurrou a garota para o chão, sentou-se em sua cintura e prendeu suas mãos acima da cabeça para impedi-la de tentar atingi-lo. Ele tentou não machucá-la muito durante a luta. O mesmo não podia ser dito do garoto, que estava curvado de quatro, agarrando o estômago. Uau! Você é realmente forte. Ele ofegou. De repente, a luz ao redor deles começou a diminuir e todos olharam para ver o fogo começando a se apagar. O garoto se levantou e tentou correr até ele, mas Ep entrou em seu caminho. Ei, não, é meu. Por favor. Espere. Não, não. Está apagando. Eu posso consertar. Não. Eu peguei. A garota se levantou e ficou na frente de Ep. Por favor. Ela gritou, fazendo parar. Nós odiamos o escuro. Os olhos de Ep se arregalaram e ele deu um passo para o lado para deixar o garoto consertar. Ele se ajoelhou e começou a soprar na tocha. Vamos, vamos, vamos. Ele sussurrou. Alguns segundos se passaram e o fogo começou a reacender. Ep soltou um suspiro. Faz o que você manda. É mais ou menos. O menino respondeu. O sol. Ep chutou. Não, não, não. Fogo. A menina o corrigiu. Oi, fogo. Ep cumprimentou. A menina riu um pouco dele, enquanto o menino riu muito mais alto. Não está vivo. Ele disse a Ep. Mas você disse que estava morrendo. Ep argumentou. O menino fez uma careta. Desculpe. Vem de onde vocês dois vêm? Ep perguntou. Não, eu o fiz. O menino disse. Ep o agarrou pelos cabelos. Faça um pouco para mim, exigiu. Ai. Tudo bem. Ep agarrou o menino pela cintura e começou a sacudi-lo e apertá-lo. Faça. Faça. Não sai dele, gritou a garota. Ep apertou o menino um pouco forte demais e algo estalou. Ep o soltou e ele caiu para trás. Você faz isso com frequência, ele sussurrou antes de desmaiar. Você está morto? Perguntou Ep. Posso ficar com o seu fogo se você estiver morto? A garota correu, ajoelhou-se ao lado dele e colocou a cabeça sobre a dele peito para ouvir seu batimento cardíaco. A pequena criatura peluda em volta da cintura do menino subiu nele e esfregou duas pedras antes de colocá-las em seu peito, e ele se levantou bruscamente. Ei, elas estão geladas! Ele gritou. A pequena criatura churiou e a menina e o menino olharam para ela preocupados. Você acha? Conchas de escuta, ativar. O menino anunciou. Ele entregou duas conchas para a menina e o animal, e os três as pressionaram contra o chão e escutaram por algo. Concordo. Menino tigre, precisamos ir embora imediatamente. O menino disse a Ep. A menina se levantou e pegou sua mão, tentando puxá-lo, mas Ep puxou a mão de volta. Eu nem conheço vocês dois. Ep disse, embora uma parte dele realmente quisesse ir com a garota. Eu sou Guy. O garoto se apresentou. Guy. Ep repetiu com um olhar estranho. Esta é minha irmã, S.M. Guy gesticulou para a garota e ela acenou. Guy ergueu a preguiça. E este é Belt. Cozinheiro,
conversador, navegador e também mantém minhas calças no lugar. O que são calças no lugar? Ep sussurrou para si mesmo. E você é? SN, perguntou educadamente. A. U. Ep. Deixe-me esclarecer, Ep. O mundo é fim. Guy disse casualmente. O que? Estamos chamando de do fim. Ponto. Guy moveu os braços dramaticamente. Dum dum dum. Belt acrescentou. Como vocês sabem? Nós vimos. Está vindo para cá. Primeiro o chão vai tremer. SM explicou. Então ele se abre. Tudo cai dentro. Fogo e lava. Ponto. Guy pulou na frente. Não quero parecer dramático demais, mas... Guy gritou e pulou de terror para enfatizar. Acredite em mim, tudo em que estamos pisando vai desaparecer. Precisamos chegar a um terreno alto. Conhecemos uma montanha que caminho. SN gesticulou em uma direção. É nossa única chance. Venha conosco. SN estendeu a mão para Ep e olhou para ela. Ele não conseguia entender por que queria tanto sentir a mão dela na sua, mas não podia deixar sua família. Eu não posso. Ep olhou para baixo, triste. Ok, bem, aqui. SN pegou uma concha e soprou nela, fazendo um barulho. Ela entregou a concha para Ep, e ele arrancou de suas mãos. Se você sobreviver, me ligue. Ela deu de ombros. O quê? Guy perguntou, sem saber como se sentia sobre sua irmã dar seu número de telefone de concha para um garoto. Ep olhou para a concha e soprou para dentro, fazendo um ruído fraco, e ele riu. Obrigado. Ele riu baixinho, apenas para olhar para cima e ver que eles tinham ido embora. Ep se sentiu um pouco triste. Ele gostaria de ter conversado mais com SN. Ele a achava muito bonita. Ep olhou ao redor, esperando dar uma última olhada nela, mas se virou e ficou cara a cara com seu pai. Pai! Ele ofegou. Você está ferido? O que te levou? Grug perguntou freneticamente, examinando Ep. Nada. Eu saí sozinho. Ep gritou de animação. Vá! O que? Grug retrucou. Pai, deixe-me explicar. Ep começou. Vá! O que? Grug retrucou. Pai, deixe eu explicar. Ep começou, quando ouviram o rugido de um animal. A coruja-urso veio farejando onde eles estavam, mas Grug conseguiu se mover para baixo do penhasco e ficou pendurado acima do chão, segurando Ep em seu outro braço. Você nunca me deixa falar. Ep sussurrou. Você está de castigo. Grug sussurrou de volta. Ep gemeu.